Olá, eu sou Felipe Oliveira, terapeuta holístico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as estruturas que criamos ao longo da vida para manter-nos vivos. Então, se olharmos lá para trás na infância, a criança entende alguma coisa de uma forma genérica. Então, se eu me sentir oprimido, talvez eu entenda que os adultos são opressores. Então, eu me passo a agir de alguma maneira, repetindo um comportamento para que então a vida funcione. Porque lá no fundo a criança tem um medo, que é o medo da morte. E esse medo é, é para coisas pequenas, porque ela não sabe que ela irá sobreviver a tal situação. Mesmo que hoje nós entendamos de forma lógica e mental que aquilo não tinha uma importância tão grande, que aquilo era natural da vida. Mas para a criança aquilo é uma questão de vida ou morte. Então, ao longo da vida, nós vamos criando estruturas mentais e emocionais para que a vida funcione. É como se a gente tentasse balancear uma equação que está muito desproporcional para nós. Afinal, a criança ela sofre mais ação do que faz a ação. Então, para isso, ela tenta compensar de alguma forma e, na maioria das vezes, isso se torna equivocado para a forma adulta e é preciso reparar isso. Alguns chamam de defesa, ou outros se assemelham com carcaças, como uma armadura, uma casca. E o ponto aqui é o quanto que talvez você possa estar se identificado com essa armadura que você criou e acreditar que isso é a sua personalidade, que isto é você. Mas na verdade, essa defesa, essa coisa mais dura, que pode ser tanto para um lado mais de agressividade, então fala de uma forma impositiva, de uma forma mais raivosa, como se estivesse para explodir, ou pode ser o contrário, pode ser de uma forma mais introspectiva. E é importante olhar para dentro para entender que lá dentro pode ser exatamente o contrário ou totalmente diferente daquilo que você experienciou. E às vezes é tão difícil as situações que passaram, porque aquelas situações são reais, o que pode estar equivocado é o julgamento que se teve delas, as situações da infância, que aquilo foi tão pesado que a mudança é totalmente extrema, né? Então, que é aquela coisa, eu sou assim mesmo, eu não mudo, como se tivesse algo errado em si. E uma vez que você se identifica com essa defesa, fica muito difícil tocar no mundo, tocar nas pessoas, porque não é para todo mundo que você quer agir daquela forma. Mas aquilo está tão impregnado em você, o quanto tanto acreditando que é aquilo apenas, que não pode ser diferente, que você às vezes magoa, fere, se afasta das pessoas que você quer que estejam perto. Então, isso não quer dizer necessariamente que você irá eliminar. Então, agora eu sou alguém amoroso, alguém quente, alguém que as pessoas se aproximam. Não, não necessariamente. Mais uma vez que você identifique, entenda o funcionamento, você se apropria disso e não isso se apropria de você. Se apropriando desse funcionamento, você saberá quando e como utilizar isso. E aí, como tudo nessa vida, há um preço a ser pago quando você identifica: olha, estou fazendo de novo, estou afastando, estou sendo agressivo. Nesse ponto, você está consciente e você escolhe sabendo qual é o tipo de consequência que você pode ter nessa situação. Porque não é um processo instantâneo. Em alguns momentos você não perceberá ainda, em alguns momentos você perceberá, mas já somente depois que já agiu. Em alguns momentos você já consegue brecar, até no momento que você plenamente escolhe, ó, com esse aqui eu preciso ser agressivo, porque não tem jeito, essa pessoa não vai entender de outra forma, ela não vai me respeitar de outra forma. E o agressivo não é necessariamente, que eu estou falando, de uma agressividade de luta, de um embate.
apenas a fala pode conter aquela noção de respeito que você precisa para uma determinada situação, mas logicamente sabendo que há consequências mesmo dentro dessa escolha, porque ainda que você sinta que é necessário cobrar esse respeito, esse espaço, ainda sempre haverá uma escolha de simplesmente entender que aquela situação não é tão importante. E aí é o que você vai chamar de abrir mão da situação. Às vezes, para o outro, aquilo tem um peso que para você deixou de ter. Então, é simplesmente abrir mão de uma forma real e dizer: ok, pode vencer essa, está tudo bem. Quando isso é pleno e verdadeiro no seu coração, abrir mão se torna fácil. Isso não quer dizer que simplesmente você abrirá mão de tudo, mas em certas situações aquilo deixará de ter uma importância, porque você limpou a questão. E isso não quer dizer que você se tornou perfeito, mas que evidentemente a situação mudou e você passa a ter um controle e não ser controlado. Uma das vantagens do autoconhecimento é também ter a propriedade de poder saber como a vida funciona e ter um certo controle disso. Um controle que não necessariamente é em 100% das coisas, mas aquilo que te compete, você pode sim ver possibilidades e escolhê-las. Aquilo que não compete, você promove uma aceitação maior da vida, sabendo dentro das possibilidades que você tem como ser indivíduo de agir ou não agir e das possíveis causas e consequências. E aí, conta aqui pra mim, onde é que você acredita que certo comportamento é seu e certo comportamento foi uma escolha devido às situações que tivemos? Talvez você tenha sofrido muito bullying e isso fez que você seja uma pessoa mais retraída, mas não necessariamente você é. Talvez te disseram que você não é uma pessoa de palco, uma pessoa que brilha, que vai lá na frente, fala, acontece. E aí você se retraiu, você foi para os bastidores. Pode ter muita dor em manter essa defesa, mesmo que você não acredite. E essa dor fica aí, porque é como se não houvesse uma possibilidade de ser diferente. Mas ousar, arriscar, faz parte do processo. Ao passo que identificamos mentalmente, passamos por um processo emocional, onde é possível dissolver essas coisas que foram inseridas externa e até por escolhas internas que nos permitem equilibrar essa balança e usar tanto a defesa, a armadura, como aquilo que nós podemos chamar de nosso eu real, os verdadeiros dons que temos para o mundo, para nós, que estão represados por situações que não soubermos processar. A criança tem uma limitação que o adulto já não tem, mas é preciso dar subsídio através das técnicas e de trabalhos para que essa criança possa sim entender e crescer, que pode ser diferente. E aí as duas partes, criança e adulto, podem caminhar de uma forma unida e de uma forma em que elas entendam para onde elas estão indo, quais são seus objetivos, quais são as suas metas. Então é isso. Se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, mande esse vídeo para alguém que você conhece, que pode gostar. Se você não gostou, é muito importante que você coloque suas críticas, aquilo que você acha que pode estar equivocado, aquilo que você acredita que é bobagem. E até a próxima. E me acompanhe no Instagram. Até mais.